esse microfone na... Uhum. Não, já falou. Vou falar. Bom dia, Shabbat Shalom. O João vai fazer uma oração e ler um salmo. Shabbat Shalom a todos. Bom dia aos amigos, aqueles que estão nos ouvindo pelo vídeo. Deixa a turma se assentar aí, vamos orar. Pronto? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Avinu Malkeinu, nós te bendizemos e te agradecemos por mais um dia de vida. Se acordamos hoje e abrimos os olhos, é por causa da Tua misericórdia. Se chegamos até aqui, foi por causa da Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Bendito é o Teu nome, nós te exaltamos, Senhor, e nós te bendizemos e te agradecemos por cada bênção que o Senhor tem nos dado, pela roupa que vestimos, pelo alimento, pelo teto, pelos amigos, pelos familiares, por tudo, pela saúde. Que o Senhor continue abençoando todos aqueles que estão aqui, os que vão chegar depois, e aqueles que vão assistir depois, os que estão ligados a nós. Que o Senhor abençoe, Pai, a todos, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Todos disseram? Está fraco. Todos disseram? Amém. Amém. Vamos ler Telehim 128. É curto, mas presta bem atenção em cada frase, cada palavra tem um sentido muito profundo. Amém? Salmo 128, diz assim: como é feliz quem tem o Senhor. Amém? Você é feliz? Você tem o Senhor? Sorria, Jesus te ama. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Recebe aí, varão. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Baruch Hashem. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Em espírito e em verdade, não apenas no vale ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Yeshua, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Modéani kolboke sheza tai nishmati, modéani albege shena talufi sheno yelika atashomer alai. Modéani kolboke halao aletzen hayoti, modéani alechem Shenach tashuhani shelo yeraev shelo edakev. Alen sofiu vai modéani akokis hotai de akonshilai ektulai mekdisheha dale dalaleha shemodéani leha. Etza echa adi shimha elea ekaya le
Vetodati, ele haye kaya, ele haye kaya. Modea nikalbo ke akohi, alinsin vai aqui. Modea ni alkeshen, shenata, tabizotai, ligoleo halai, atatali haya. Yom menuhai modeani, asher fo braha, ala mispaha kakulia bizuka, daleha daleha, shimodeani leha. Etza leha adim shimha eleha yekaya leha hayai leha libi vetodati eleha yekaya eleha yekaya. Koki shontai modeani, ahasovatai, panai mishulai emkulai tovati, ena rebelibi, lakehe modeani. Etza leha adi shimha eleha yekaya. Vetodati, ele haye kaya, ele haye. Shabbat shalom, irmãos. Pode sentar um pouquinho? Eu escolhi um texto aqui, depois eu queria compartilhar com vocês uma coisa que tem tudo a ver com esse texto. E é rapidinho também. Está em Coríntios 9, 7. Fala assim, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Isso é uma manifestação, irmãos, de nós que somos filhos. Eu fui convidado para ir orar para uma pessoa que estava em estado terminal. E ele já foi um secretário de Estado da Polícia Civil. Sabe, ele é um homem muito poderoso e tal. E ele teve 50 e tantos anos de polícia. E ele falou assim, cara, eu fiz muita coisa errada. E eu pedi uma hora para trazer aqui um pastor que ele confiasse. E eu fui lá, irmãos, orar com ele. Ele estava em situação terminal, sabe? E aí, ele, conversando comigo, ele falou isso, falou o seguinte, cara, eu passo um tempo, eu começo a dormir e acordar com um tapa na cara. Eu falei, como assim, cara? Cara, quando eu vou cochilar assim, eu sinto que tem alguém me esbofeteando. E eu olho, eu não vejo nada. Aí eu entendo, aí eu pego, saio de carro, vou numa creche, vou num orfanato, vou naquele asilo Caminhos para Jesus, pego uma conta de água, pago, deixo lá umas 10 cestas básicas, aí eu começo a ter paz durante uns 20 dias, eu durmo bem. Depois começa de novo. É diferente da nossa oferta. Nós ofertamos porque nós amamos a Deus. Na hora que ele falou isso comigo, isso mexeu muito comigo, sabe, irmãos? Porque todos aqui estão em torno da mesa, nós estamos em torno da mesa do Senhor, por amor a Ele. Porque nós o amamos.
E a nossa oferta é uma oferta pacífica de amor e de gratidão a Deus. Não é por cobrança. Mas eu não falei nada, eu orei por ele. Ele foi e falou com o meu amigo assim, pega minha arma aí dentro da gaveta. Aí meu colega falou assim, você é doido, trazendo uma arma para dentro do hospital. Rapaz, pega lá e fala nada não. Aí ele foi lá, tirou uma Bíblia desse tamanho, irmão. Eu falei, essa aqui é a minha arma agora. E o Senhor tem me dado paz. Graças a Deus, irmãos, que nós estamos nos reunindo nesse sábado aqui, sabe, diante do Senhor, diante da mesa do Senhor. Amém. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês, porque esse texto, quando eu li esse texto aqui, me veio à mente isso. Amém. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunirmos diante do Senhor. Obrigado. Amém. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Yeshua, te agradeço, eu te agradeço. Todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Yeshua, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Yeshua, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
Dam Berit Olam Vishamu Ve'Israel HaShabbat Lasso HaShabbat Lidor Dam Berit Olam Oh Dam Berit Olam Oh Dam Berit Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. E guardarão os filhos de Israel o Shabbat para fazer do Shabbat uma aliança perpétua. E guardarão os filhos de Israel o Shabbat para fazer do Shabbat uma aliança perpétua, oh, aliança perpétua, oh, aliança perpétua. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Ai Mizel, 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 ai. O Davino, ai. Tá vindo, ai, ô tá vindo, ô tá vindo, ô tá vindo, ai, ô tá vindo, ai, ô tá vindo, ai, ô tá vindo, ô tá vindo, ô tá vindo, ai. E vem no Shalom Aleichem, e vem no Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Yerushalayim, 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 Shalom, 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 Yerushalayim, Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom.
Elohim Be'ayavo Ezri Izmireim Adonai Alleluia Ezaneia Elohim Be'ayavo Ezri Izmireim Adonai Alleluia Alleluia Yeshua Yeshua Moshiach Moshiach Yeshua Yeshua Moshiach 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 Lo Yanum, Velo Isha, Shomei Israel. Adonai Shomweha, Adonai Zilka, Alleluia. Lo Yanum, Velo Isha, Shomei Israel. Adonai Shomweha, Adonai Zilka, Alleluia, Alleluia. Yeshua, Yeshua, Moshiach, Moshiach. Yeshua, Yeshua, Moshiach, Moshiach, Moshiach. Shomei Israel. Adonai Shomeha, Adonai Zilka, Alleluia. Ine lo yanum, Elo Isha, Shomei Israel. Adonai Shomeha, Adonai Zilka, Alleluia. Alleluia. Yeshua, Moshiach, Moshiach. Yeshua, Yeshua, Moshiach, Moshiach, Moshiach. Lo bashamayim, gan la ba'aretz, eshema hevoni bashar. Lo bashamayim, gan lo ba'aretz, eshema hevoni bashar. Lo bashamayim, gan la ba'aretz, eshema hevoni bashar. Lo bashamayim, gan lo ba'aretz, Eshema hevoni bashar. Ay dere, ay met, de akaim. 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 Ay mere, ay met, de akaim. Ay dere, ay met, de akaim. Ay mere, ay bet, de akaim. Ay mere, ay net, de akaim. Ay dere, ay met,
Rabino Simão, por favor. Louvamos a Deus pela sua vida. Bom dia a todos, mais uma vez, Shabbat Shalom, um sábado de paz, um sábado de alegria, um sábado de ligar para aquele que está solitário, um sábado para visitar aquele que está doente, um sábado para orar por aqueles que necessitam. A nossa porção de hoje se chama Parashá Shemini, é o 8º. Os endereços estão aí, e nosso Shabat de hoje é um Shabat especial, chamado Mevachim Chodesh Liach, que quer dizer um Shabat especial de bênçãos do mês de Liach. Esse Shabat Mevachim, ele é o Shabat que abençoa o novo mês que está para começar. Esse mês de Liar, ele começa em Israel no dia 17/4/2026. E esse Shabat especial, ele acontece no último Shabat antes do novo mês, ou seja, hoje. Porque o próximo Shabat seria, no calendário gregoriano, dia 18, né? Hoje é dia 11, com mais 7, 18. Mas só que nós contamos que o Shabat começa na sexta. Então, na realidade, ele começa na sexta à noite. Então, nós contamos de sexta à noite, que foi dia 10, mais 7 dias, são dia 17, começa o novo mês, o mês de Liar. E esse Shabat Mevachim, a gente sempre faz uma oração curtinha, né, que neste novo mês de Liar seja um mês de cura, seja um mês de crescimento, seja um mês em que o fogo não apenas desça, mas permaneça aceso em nós todos os dias. Amém? Dos Shabats especiais, eu considero esse o mais interessante, talvez o mais profundo, porque não é apenas seguir o calendário, é alinhar o nosso coração com o tempo de Deus. E Liar, ele é um mês único, ímpar. O mês inteiro se passa dentro do deserto. Ele é entre Pêssar e Shavuot. Pêssar significa redenção, e Shavuot, revelação. E Liar está entre os dois. Ele é chamado mês de processo. É conhecido como o mês da cura. Se ouvires atento a voz do Eterno, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que a enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Eterno, aquele que te cura. Ki ani Adonai Rofecha, eu sou aquele que te cura. A tradição de Liar
ela é associada ao mês de cura. As letras iniciais de Liar, né, o mês de cura, o Aleph está aqui, o Yud, os dois Yuds estão aqui, e o Re está aqui, que são as iniciais de Ki Ani Adonai Roferra, eu, o Senhor, te curo. Então, entre a saída do Egito e a revelação no Sinai, Deus trata as feridas. E isso é importante, né? O Senhor diz, eu, o Senhor, te curarei. Nissan é o mês da saída do Egito. Mas Liar é o mês em que o Egito sai de dentro de nós. É o mês da contagem do Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. E durante Liar vivemos a Sefirat HaOmer, que é a contagem do Homer até Shavuot. Nada é à toa. A nossa Parashá se chama Shemini, oitavo dia. E no oitavo dia da contagem do Homer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al sefirah haomer. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou quanto à contagem do Homer. E é uma contagem diária. É um caminho invisível. E em Liar não há grandes milagres, aqueles milagres espetaculares, né, de abrir o mar, não. Mas há algo mais profundo. Liar fala da sustentação diária, do maná. A fé verdadeira não é só confiar no milagre extraordinário, mas é confiar na providência diária. E essa conexão de Liar com a Parashá Shemini, porque a nossa Parashá de hoje ela vai falar muito de fogo divino, de disciplina espiritual, de santidade. E Liar fala de constância, de cura, de crescimento. E as duas juntas ensinam que não basta apenas você experimentar o fogo, mas é preciso sustentá-lo todos os dias. E nós estamos entrando num novo ciclo. Um mês, talvez sem grandes espetáculos, mas cheio da presença de Deus. Liar não é o mês do evento, é um mês de transformação. O milagre de tirar do Egito foi um processo. E em Liar começa o processo de você tirar o Egito de dentro de você. A maldade, a fala maléfica, a mentira. Tirar isso de dentro de você, né? Fazer sempre o bem, isso renova a sua vida.
E esse sábado, a nossa leitura começa assim. No 8º dia, Moisés chamou Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. E saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu sobre o altar o holocausto e as gorduras. E todo o povo viu, exultou e prostrou-se com o rosto em terra. Esse versículo é o ponto culminante da inauguração do Misticando, tabernáculo. Houveram 7 dias de preparação, de sacrifícios realizados conforme a instrução de Moisés e de Arão. Procuraram obedecer cada detalhe do que Deus mandou. E então Deus responde. Porque o fogo desce quando há obediência. Quando nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus e fazemos aquilo de forma correta, o fogo desce. Não por emoção, mas pela ordem obedecida. O fogo não foi produzido pelo homem, foi resposta divina. E produziu alegria, reverência e rendição. Esse é o padrão da verdadeira espiritualidade. Quando o altar está segundo a orientação do Eterno, o fogo não precisa ser inventado. Ele desce. E Deus não rejeita quem se aproxima, mas rejeita quando tentamos nos aproximar do nosso jeito. Porque nem todo fogo que sobe chega ao céu, mas todo fogo que vem do céu transforma quem está no altar. No entanto, a parte mais famosa dessa paraxá, dessa semana, é a história dos 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho ao altar. E o fogo desceu do céu e os consumiu imediatamente. E as perguntas que todos estão tentando responder é: o que é esse fogo estranho? Por que Nadab e Abiú, filhos de Arão, trouxeram esse fogo estranho dentro do altar? Por que Moisés não intercedeu a Deus com seus sobrinhos? Alguns comentaristas usam essa história para mostrar como Deus é severo no seu julgamento lá no Antigo Testamento. Tem muita gente que fala assim, o Deus do Antigo Testamento era severo, era bravo, mas o do Novo Testamento é ótimo. Como se existissem 2 deuses. Mas se eles tivessem continuado a leitura até o fim desse capítulo, eles obteriam talvez algumas respostas para essas perguntas que fizeram acima. Os sábios também apresentam uma
gama de interpretações. Alguns dizem que eles aspiravam a liderar o povo e guardavam impacientemente a morte de Moisés e Arão para tomarem o lugar dele. Outros dizem que seu pecado foi nunca terem casado, considerando todas as mulheres indignas deles, como se não casar fosse um pecado. Outros atribuem o seu pecado à embriaguez, de chegarem no púlpito embriagados. Outros dizem que eles não buscaram orientação sobre o que deveria e o que não deveriam fazer, e o que era e o que não era permitido naquele dia. Outra explicação é que eles entraram no Santo dos Santos, o local que é designado apenas ao sumo sacerdote, e eles não tinham permissão de entrar. Mas a Torá deixa claro que eles fizeram algo que Deus não ordenou. A gente viu aí diversas interpretações, mas a da embriaguez também se destaca, porque logo após ter acontecido a morte dos dois, Moisés chama os dois, fala com Arão e orienta: quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho, nem bebida fermentada, isso para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isso sempre que tiverdes de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro. E quando ensinardes aos seus filhos, os filhos de Israel, todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós, por intermédio de Moisés. E isso sugere, esse texto sugere que realmente faltou discernimento entre o santo e o profano. E eles foram fazendo no entusiasmo. Santidade exige distinção entre puro e impuro, entre santo e comum. A casa de Deus deve ser honrada. Não entramos nela de qualquer maneira. Intenção não substitui obediência. Nem todo fogo espiritual é aceitável. Palavras têm poder maior do que alimentos, que podem contaminar profundamente. Liderança traz responsabilidade elevada. Quem ensina influencia muitos. Então, fica aí o alerta. Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas. Nessa porção, a gente aprende algumas coisas importantes. É fundamental respeitar a casa de Deus. Uma vez chegou uma pessoa aqui com uma mala,
queria vender coisas para a congregação. Eu falei, não, senhor, aqui não. Não podemos profanar o lugar considerado sagrado, nem trazer impureza quando vamos adorar o nosso Deus. Como Deus diz a Arão, ele distingue entre o santo e o impuro. Portanto, nós somos obrigados a fazer a mesma distinção quando entramos na nossa congregação. Devemos honrar este lugar como a casa de Deus. O segundo ponto é que o líder da comunidade tem uma grande responsabilidade. Seja ele um padre, seja ele um rabino, seja ele um líder congregacional. Quando demonstramos um comportamento inadequado, desprezamos o nome de Deus, a quem nós representamos aqui na terra. Qual era a intenção de Tiago nesse versículo um tanto severo? Tiago observou que o papel de mestre traz consigo um poder de construir e destruir. E ele enfatizou que é importante agir sempre com cautela. O mestre tem dupla responsabilidade, pois dirige e influencia não apenas a si mesmo, mas também o grupo de pessoas que o rodeia. Caso ele falhe, cometa erros, pecados, ele induz automaticamente aquele grupo ao erro também. E Yeshua também advertiu os mestres sobre responsabilidades, sobre críticas. Ele afirmou que eles não apenas fecham a porta do céu para eles mesmos, mas também fecha para os outros. Então, o castigo deles é ainda maior. E a explicação mais simples, porém aquela que é dada explicitamente no texto, é que eles ofereceram fogo estranho que não foi ordenado. Por que fariam tal coisa? Por que foi um erro tão grave? A explicação psicológica é que eles se deixaram levar pelo clima do momento. Agiram em uma espécie de êxtase espiritual. Foram tomados pela emoção da inauguração da primeira casa de culto coletivo na história. E o comportamento deles foi espontâneo. Queriam fazer algo a mais, mas fizeram sem ser ordenados. Queriam expressar o seu fervor religioso. E o que havia de errado nisso? Vocês lembram quando Moisés agiu espontaneamente ao quebrar as tábuas da lei, logo após o pecado do bezerro de ouro? Vocês se lembram que séculos depois Davi agiu espontaneamente ao dançar, quando a arca foi trazida para Jerusalém? Santidade não é apenas evitar o impuro, é aprender a viver com discernimento diante de Deus. Pois nem todo fogo é santo, nem toda palavra é boa,
mas tudo o que fazemos diante de Deus carrega peso eterno. Nenhum dos dois foi punido por seu comportamento, embora Mical tenha repreendido Davi após a dança. Mas o que fez com que eles merecessem uma punição tão severa? A diferença era que Moisés era um profeta, Davi era um rei, mas Nadab e Abiú eram sacerdotes. Profetas e reis, às vezes, agem espontaneamente. Ambos habitam o mundo do tempo. E, às vezes, para cumprir as suas funções, precisam de um senso de história, desenvolvem uma compreensão intuitiva do tempo. Entendem que, dependendo do clima que está naquele lugar, eles precisam agir de forma diferente. Para eles, ontem não é hoje. E amanhã será diferente novamente. E isso leva, de tempos em tempos, a eles agirem espontaneamente, porque agem de acordo com o que o momento exige. Moisés sabia que somente algo tão dramático quanto quebrar as tábuas da salvação escritas por Deus faria o povo recobrar o juízo. E dessa forma ele transmitiria a gravidade do pecado deles. Davi sabia que dançar ao lado da arca expressa o povo a importância daquilo que estava acontecendo. Naquele momento, Jerusalém estava prestes a se tornar não apenas a capital política, mas também o centro espiritual da nação. E esses atos de espontaneidade precisam ser calculados de forma essencial para poder moldar o destino do povo. Mas no caso dos sacerdotes, eles têm um papel completamente diferente. Eles habitam um mundo atemporal. Nada significativo muda. Os sacrifícios diários, semanais e anuais eram exatamente sempre os mesmos. Cada elemento do serviço do tabernáculo era regido por suas próprias regras detalhadas e ele não tinha liberdade de mudar nada. O sacerdote é o guardião da ordem. Era sua função manter os limites entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro, entre o perfeito e o imperfeito, entre o permitido e o proibido. O domínio do sacerdote era o do sagrado. Os pontos em que o infinito e o eterno entram no mundo finito e mortal. Você deve distinguir entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro, e deve ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhe transmitiu por meio de Moisés. Os verbos-chave para o cônjuge, o sacerdote, eram lehavdil, que significa distinguir, e lehorot, que significa ensinar. O cônjuge, o sacerdote, fazia distinção e ensinava o povo a fazer o mesmo. A vocação sacerdotal era lembrar ao povo que existem limites
há uma ordem no universo e devemos respeitá-la. O casual não tem lugar na vida do sacerdote, nem no serviço do santuário. Foi isso que Nadab e Abiú deixaram de honrar. Pode até parecer uma transgressão pequena, mas na verdade foi uma negação de tudo que o tabernáculo e o sacerdócio representavam. Há limites. É disso que trata a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Por que Deus se daria o trabalho de criar duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, das quais os seres humanos são proibidos de comer? Por que revelar aos humanos que eram árvores e que os frutos, e o que os frutos podiam fazer? Por que expô-los à tentação? Quem aqui não desejaria ter conhecimento da vida eterna se pudesse adquiri-los simplesmente comendo um fruto? Por que plantar essa árvore em um jardim onde os humanos não poderiam deixar de vê-las? Por que submeter Adão e Eva a um teste que provavelmente não passariam? Para ensinar a eles, para ensinar a nós, que mesmo no Éden, no paraíso, existem limites. Há certas coisas que podemos fazer, há certas coisas que gostaríamos de fazer, mas não devemos fazer. O exemplo clássico disso é o meio ambiente. Como Jared Diamond documentou em seus livros Armas, Germes, Aço e Colapso, praticamente, onde quer que os seres humanos tenham pisado, deixaram um rastro de destruição. Cultivaram as terras até a exaustão, caçaram animais até a extinção. Fizeram isso porque não tinham arraigado nas suas mentes a noção de limites. Daí o conceito fundamental para a ética ambiental: limitar a exploração dos recursos da terra ao ponto em que eles possam se renovar. A falha em observar limites faz com que os seres humanos sejam expulsos do seu próprio jardim do Éden. Nós estamos cientes dessas ameaças do meio ambiente, dos perigos das mudanças climáticas, há muito tempo. Eu pesquisei desde a década de 70. No entanto, as medidas que a humanidade tomou para estabelecer limites ao consumo, à poluição, à destruição de habitats, foram, em sua maioria, insuficientes e tardias. Uma pesquisa da BBC de 2019 sobre atitudes morais na Grã-Bretanha mostrou que, apesar da maioria das pessoas se sentirem responsáveis pelo futuro do planeta, isso não se traduziu em nenhuma ação.
no livro O Verdadeiro e Único Paraíso, de Christopher Lasch, argumentou que a revolução científica e o iluminismo nos legaram a crença de que não há limites, que a ciência e a tecnologia resolverão todos os problemas que criarem e que a Terra continuará indefinidamente a produzir seus recursos. E esse otimismo progressista se baseia simplesmente na negação de limites naturais e do poder de liberdade da raça humana. E isso não pode sobreviver por muito tempo em um mundo no qual a consciência desses limites se tornou algo sem a menor importância. Esqueçamos os limites e, eventualmente, perderemos o paraíso. É isso que a história de Adão e Eva nos alerta. Em uma passagem notável de seu livro de 1976 sobre inflação, chamado O Erro Reinante, William Rhys Mogg discorreu sobre o papel da lei judaica na garantia da sobrevivência do judaísmo. Ela o fazia por meio da contenção das energias do povo. Os judeus são, disse ele, um povo de energia elétrica, tanto de personalidade quanto de mente. A energia nuclear, afirma ele, é imensamente poderosa, mas ao mesmo tempo precisa ser contida. Então ele diz o seguinte: da mesma forma, a energia do povo judeu foi contida em um tipo diferente de recipiente, a lei. E ela atuou como uma garrafa dentro da qual a energia espiritual e intelectual pôde ser guardada. Somente porque ela pôde ser guardada, foi possível utilizá-la. Ela não explodiu, ela não dispersou, ela foi aproveitada de uma forma contínua. A energia contida, ela pode ser uma força motriz por um período indefinido. A energia descontrolada é meramente uma grande explosão e geralmente destrutiva. Na natureza humana, apenas a energia disciplinada é eficaz. Esse era o papel do Cohen, do sacerdote, e continua sendo o papel da doutrina judaica. Ambos são expressões de limites, de regras, de leis, de distinções. Sem limite, as civilizações podem ser tão emocionantes quanto os fogos de artifício. Duram minutos. Mas para sobreviver, elas precisam encontrar uma maneira de conter a energia para a qual ela dure, sem se dissipar. E esse era o papel do sacerdote, e foi isso que Nadav e Aviú traíram ao introduzir a espontaneidade onde ela não deveria estar. Como disse William Rhys Mogg, energia descontrolada é simplesmente uma grande explosão, geralmente destrutiva. Acredito
que precisamos resgatar o nosso senso de limites, pois em nossa busca descontrolada por riqueza, e essa busca é cada vez maior, estamos colocando em risco o futuro do planeta e traindo nossa responsabilidade para com as gerações futuras. Há coisas que não devemos comer e há fogo que não devemos acender. Agora, há uma segunda história no capítulo de Levítico 10. Nadab e Abiú pecaram com fogo estranho, mas os seus outros 2 irmãos, Eleazar e Itamar, que eram também sacerdotes, pecaram de uma forma mais grave e nada lhes aconteceu. Arão intercedeu por seus filhos. Moisés ouviu o apelo do seu irmão e aprovou. Eleazar e Itamar receberam instruções de Moisés e Arão. Tomem cereais, tomem a oferta de cereais que sobrou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar santo, porque é a vossa obrigação e a de vossos filhos dos sacrifícios queimados ao Senhor, pois assim me foi ordenado. O peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada comerão em lugar puro, vocês, seus filhos e suas filhas com vocês. Pois são a vossa obrigação e a de vossos filhos, que são dadas dos sacrifícios de ofertas pacíficas dos filhos de Israel. A coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida estarão com as ofertas de gordura queimada, para oferecerem como oferta movida perante o Senhor. E será de vocês e de seus filhos com vocês, por estatuto perpétuo, como o Senhor ordenou. O primeiro mandamento para Nadab e Abiú foram: comam a oferta de cereais junto ao altar, sem fermento, em um lugar santo. O segundo mandamento: o peito da oferta movida deverá ser comido em lugar limpo. E o terceiro mandamento: a coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida, com a gordura queimada, deverão ser oferecidos como oferta movida para o Senhor. Esses 3 mandamentos não foram cumpridos pelos últimos filhos de Arão. Porque vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo, visto que é santíssimo, e Deus a deu a vocês para tirar a culpa da congregação e fazer expiação por eles perante o Senhor. Vejam, o sangue dela não foi trazido para dentro do lugar santo. Na verdade, vocês deveriam tê-la comido no lugar santo, como eu ordenei. Esses pecados de Eleazar e Itamar foram muito mais graves do que o fogo estranho de Nadab e Abiú. Mas eles não morreram. Eles não foram punidos. Arão e Moisés intercederam por seus filhos. E no fim, Moisés ouviu a súplica de Arão. E está escrito: Moisés ouviu e ficou satisfeito. Em outras palavras, o Senhor não castigou esses 2 filhos de Arão,
nem o próprio Arão, porque Moisés compreendeu a explicação de Arão e achou aquela explicação satisfatória. A gente leu duas histórias no mesmo capítulo. Na primeira, há um julgamento rápido e severo, e ambos os filhos de Arão morrem pelo fogo que Deus mandou do céu. Nem mesmo Arão teve permissão para se lamentar a morte dos seus filhos. Na segunda história, temos os dois últimos filhos de Arão, Itamar e Eleazar. Eles pecam 3 coisas e Deus aceita a compreensão de Moisés e Arão diante dessas circunstâncias difíceis. Se os 2 últimos filhos de Arão e o próprio Arão morressem, não haveria mais sacerdotes em Israel. A casa de Arão seria dizimada. Por essa razão, a relatividade de Deus no julgamento e a provisão de graça e amor prevalecem sobre o seu julgamento. Não diga nunca que o Eterno não tem misericórdia e graça, ou graça e verdade, porque Ele tem. Nossa paraxá agora fala sobre as leis de kashrut, as leis da comida, especialmente em relação a animais que nos é proibido de comer. O porco, por exemplo, um animal notoriamente impuro, é mencionado na nossa paraxá. Além disso, o famoso ensinamento que aparece diversas vezes na Bíblia, diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Também aparece no final dessa porção. As leis da alimentação, as leis de kashrut, foram preservadas ao longo das gerações como parte essencial da identidade do povo judeu, a ponto de práticas como a rejeição ao porco se tornarem símbolos dessa identidade. Muitos tentam explicar essas leis. Alguns dizem que serve para separar Israel das nações. Outros que há benefícios para a saúde. No entanto, a razão mais profunda permanece simples e absoluta. Deus ordenou e por isso obedecemos. E essa ideia é reforçada por esse mandamento: sede santos, porque eu sou santo. A santidade, portanto, ela não está apenas no culto, ela está no nosso cotidiano, e até no que comemos, e até no que falamos. Quando Yeshua declara: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Ele aqui não está anulando a Torá, ele está enfatizando uma verdade mais profunda. Palavras têm um poder espiritual e moral mais fortes do que o alimento. Assim como os profetas ensinaram a ética, que essa ética não substitui os mandamentos, mas revela seu verdadeiro propósito, e Yeshua ensina que há uma hierarquia na gravidade do pecado. Comer alimentos não próprios para se alimentar, alimentos inadequados, afeta temporariamente aquele que o comeu,
mas palavras como calúnia podem causar danos duradouros. E isso nos conecta a uma interessante citação do Talmud. Talmud Torá 4.1. A Torá deve ser ensinada apenas a um aluno adequado, aquele cujas ações são admiráveis, ou a uma pessoa cujo comportamento é desconhecido. Contudo, um potencial aluno que segue maus caminhos deve ser influenciado a corrigir seu comportamento e instruído a seguir um caminho reto. E após o arrependimento, são examinadas e ele é autorizado a entrar na casa de estudos para ser instruído. E essa expressão, um potencial aluno que segue maus caminhos, refere-se a uma pessoa que não se comporta adequadamente e, portanto, não deve ser aceita em uma instituição de estudos da Torá, apenas se houver um arrependimento. Será que essa pessoa não deveria receber uma dose extra de Torá para aprender as virtudes? A resposta é que um estudante da Torá que não se comporta adequadamente comete blasfêmia. Como isso é possível? Os estudantes da Torá representam o judaísmo. O público, em geral, aprecia a virtude da religião de acordo com o valor moral de seus representantes. Estudantes da Torá de bom caráter incentivam as pessoas a respeitarem a Torá e a terem um bom caráter nas suas atitudes. Estudantes da Torá que não são boas pessoas, é como se eles invocassem uma atitude negativa, não apenas em relação a si mesmo, mas também em relação à Torá, que supostamente representam. E essa essência, e é esta a essência da blasfêmia. O líder carrega uma responsabilidade ainda maior, assim como no caso dos filhos de Arão. Quero também dizer que devemos estar cientes que nós também carregamos essa mesma responsabilidade. Somos a personificação da fé em Deus e no Messias. Somos literalmente uma propaganda ambulante. E quando você nos vê e vê nossas vidas de forma positiva, estamos glorificando o nome de Deus. Hoje falamos sobre as leis da alimentação. De fato, Yeshua enfatizou que é importante o que sai da boca. No entanto, isso não precisa ser feito em detrimento ao que entra pela boca. O mandamento é divino: sede santos, porque eu sou santo. E essa exigência aparece exatamente no final da lista dos alimentos impróprios. Está lá em Levítico 11. Também falamos sobre o trágico filho de Arão, dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Além disso, conversamos sobre a importância de se comportar corretamente e preservar a santidade da casa de Deus. Por fim, somos chamados não apenas para ser um bom exemplo, mas também sermos defensores da fé. No mesmo altar, no mesmo dia, com o mesmo fogo, alguns são aceitos e outros são
consumidos. A diferença não estava no fogo, estava na obediência. Shemini, a paraxá de hoje, nos confronta com uma verdade eterna. Deus não recebe o que é oferecido a Ele. Ele recebe o que vem dEle. E rejeita o que nasce apenas do homem. Senhor, nos colocamos diante de Ti com temor e reverência. Tu és Deus Santo, que se revela em fogo e que santifica aqueles que se aproximam de Ti. Senhor, ensina-nos a não apenas buscar a Tua presença, mas nos aproximar de Ti da maneira correta. Guarda-nos do fogo estranho, de toda espiritualidade que nasce do orgulho, da pressa, da vontade humana. Dá-nos um coração sensível, obediente e alinhado com a Tua vontade. Que sejamos como Arão, capazes de confiar mesmo em silêncio, capazes de Te honrar mesmo sem entender. Ajuda-nos a distinguir o santo e o profano, o puro e o impuro, e ajuda-nos a viver com discernimento diante de Ti. Coloca em nós um altar verdadeiro, preparado, limpo, disponível, e que o fogo que arde em nossas vidas não seja o fogo do homem, mas o fogo que vem de Ti, um fogo que purifica, um fogo que transforma e um fogo que nunca apaga. Que nossas palavras sejam santas, que as nossas ações sejam justas e que toda a nossa vida Te glorifique. Que o fogo que vem do céu encontre um altar preparado em nós. Oramos em Teu santo nome. Amém. Shabbat Shalom.